bom. Depois vocês olham o vídeo, só tinha amigo da minha esposa. Mulheres. Nós vimos lá. Patrocínio. Mas é legal, o cara é cobrado pra fazer uma festa. Vou fazer um churrasco pra Tinha você. até sacolinha de brindes dos patrocinadores. Deixa eu falar. Tava lá. Deixa eu falar. Não, São uma coisa. canalice, Não, deixa eu falar. Põe o vídeo de novo. Deixa eu falar. Queria que vocês analisassem. Não precisa. Você tem que saber o seguinte: nós somos muito legal. A nossa turma é muito bacana. Sim. Não é? Falando sério agora, aqui dentro do programa não tem frescura, é todo mundo. A gente sabe que a gente não deveria ir na festa. A gente nem iria. A gente nem iria. Era só uma questão de falar, acha que eu tinha que mandar tem a um festinha. Uma coisa assim, vai ter uma festinha. Passa lá. Mas até uma curiosidade pra vocês. Por exemplo, a gente não iria. Não é nosso lugar. Você contratou buffet. Mas a sua esposa, não tem roupa. A sua esposa, Sami, você que é mais pau mandado. Se a Paty faz um aniversário pras amigas, você chama os amigos? Claro. Ela não chama nem o Sami. Não. A Paty fez uma pizza. coisa é um convite. Eu quero saber quem que pagou. Foi você que pagou a festa? Obviamente. Então você pode chamar quem você quiser. Não é assim. Não, pô, aniversário Não é pagou, assim. pô. Eu sei que sua mulher já fez festa que não te convidou, então não vem mas aí é não. porque eu não fui. Bom, vamos aguardar. Enquanto não tem a minha festa, que eu vou fazer uma festa e vou sortear um ouvinte e eu vou fazer um churrasco pra vocês. Mas aí você tem que convidar seus patrocinadores e o O pessoal Marcelo do Open Box tá convidado. Não, Porque mas a minha os casa... que são de fora, os daqui não. Marcelo Open Box. Quero ver Estará você presente. Quero ver você convidar Minha casa é o Open do Box. móvel planejado. O Também. Da Quero ver você cozinha. convidar o Hélio O da Vargas. churrasqueira. Na churrasqueira. Churrasqueira também. Fechei, viu? Outra. Cáfer, pode vir. Bom, o negócio é o seguinte. O presidente Lula afirmou na rede social que a defesa da democracia no Brasil é um assunto que o quê? Compete aos brasileiros. Ele está falando isso, Emilhão, porque você deve ter analisado o último post de Donald Trump que mexeu no baralho da política nacional. Vocês assistiram, viram o que aconteceu no Twitter? O Donald Trump fez aquela publicação. Ele fez o Truth Social dele, né? Primeiro, depois levaram lá pro Twitter. Ele fala que o Brasil está fazendo algo terrível no tratamento com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sim. Ele falou, eu assisti assim com o mundo enquanto eles não fizeram nada além de persegui-lo. E aí, o texto é extenso, que está aí na tela, e mexe um pouco com a situação do governo atual. Por isso que o Lula resolveu se pronunciar. Mas você vê que o Lula não citou o nome dele, né? Ele não falou dos Estados Unidos em nenhum momento, mas deixa muito claro Porque que a o Trump- mensagem é para lá, quando ele fala de soberania, correto? Sim, mas ele foi lá e segurou o cartaz da Kirchner, Ele foi né? lá e fez a mesmíssima coisa. A mesma coisa ele fez. Fez pior. Ele foi segurou lá o cartaz. Tá falando no Mercosul quando foi ele? Não, tô falando, a Kirchner tá presa e foi lá sim. pedir que ela fosse libertada. Kirchner livre. Cristina livre. Livre. Cuba Cristina livre. Livre. Que a Cristina foi condenada também nos rolos de corrupção e tal. Cristina. Pegou uma cana e ele foi lá, ó. Foi visitar. Ô, Cristina. Companheiros, né? Querendo liberar o Kirchner. E aí, aquela história, né? Fica cada um fazendo... Colocando pro outro, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Isso aí é verdade da turma aí, dos companheiros. Mas vale lembrar que quando eu trouxe essa pauta aqui, que parecia um alarmismo, às vezes eu faço isso um pouco, mas nesse caso não foi, que é do BRICS. Eu cantei a bola do BRICS e a gente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tá dando uma monitorada e pode ser só barulho, pode ser que é só fala dele, mas ele disse que vai taxar todos os parceiros do BRICS. Né? Não deu salve. Ele deu um salve. Ele deu um acelero. Na verdade, Vocês querem fazer suas graças, beleza. Mas quem comprar, vou taxar. Ele falou que tá monitorando, né? Ele tá falando que tem políticas, nas palavras dele, anti-americanas. E quem fizer essa política anti-americana vai ter uma taxa extra de 10%. O BRICS respondeu. Fala, a gente quer um mundo multipolar. Agora, o que está acontecendo com o BRICS é o seguinte. O bloco deveria ser para acordos comerciais. Para abrir mercados, talvez baixar tarifas entre eles. É um bloco comercial. Explicou aqui até. Só que, na prática, está sendo um bloco político. Para quê? Para condenar Israel, para fazer... Inclusive, tem uma coisa super desagradável que aconteceu, que foi assim, o BRICS fez um texto defendendo os dois estados. Falou, eu acho que deve ter a existência de Israel e a existência da Palestina, que é o que muita gente defende, eu inclusive. Só que o Irã não quer
Pro Irã, Israel não tem direito de existir. Então, o Irã se manifestou com reservas a isso. Então, o BRICS também não está usado para o que deveria ser. Está usado para fazer acordos políticos. Você vê que em nenhum momento o Lula fala assim, é errado morrer criança lá em Gaza, criança no Irã. E ninguém é a favor. Obviamente, a gente lamenta isso. Mas em nenhum momento ele condena, seja o Hamas, com o absurdo então, que fizeram, mas isso aí, Sammy, o Irã hoje em dia, você vê que hoje em dia a gente tem, tudo é uma narrativa. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você pega o Lula, o PT, aqui. Na Argentina, ele pede uma anistia para Cristina Kirchner. Sim. Aqui ele não fala, tem, como é que ele fala? Sem anistia, né? Não é sem anistia. Aqui ele fala que é soberania. Ninguém pode eu sei, mas tira o Trump. Tira o Trump da parada. Trump, Aqui não tem anistia e lá tem que ter anistia. Então tudo depende do lado que você olha. Mas o que o Sammy tá falando mas erraram o S, né? Você viu? Vi do BRICS, colocaram onde tem imagem do S. O S é o contrário lá, a turma que montou o S, olha lá, ó. O S não tá muito certo, né? Verdade. Tá de ponta cabeça igual as ideologias do Eu nem vou falar quem eu acho que escreveu isso aí. Quem será que meu advogado pediu pra eu não falar. Muito bem. O que mais? Mas assusta mesmo, né? Se você pegar a maioria dos países que estão lá, né, no BRICS, eu vou perguntar, tirando a Índia. Você que é sabichão. Eu sou sabichão nada. Eu só tô falando aqui quem é ditadura lá. Brasil não é. Não. Índia não. África do Sul também não. Etiópia, parcialmente. Ditaduras. Indonésia não. China é uma ditadura? Não, só tem um partido. Sim. Rússia é uma ditadura? Imagina, ontem morreu mais um. Não, sim. Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Irã é ditadura? Então esse é o bloco que a gente está se alinhando. Então, tanto economicamente ou ideologicamente. O que eu quero saber de você é o seguinte. Por quê? Porque o Xi Jinping não veio? Mandou o assessor. O Xi Jinping foi em todos. Foi. O Xi Jinping foi em todos os BRICS que tiveram. Por que ele não veio? Por quê? Do Brasil. Aí eu te pergunto. Eu também você me responde. Por que o Putin não veio? A gente sabe. Não, Putin a gente sabe. E o Xi Jinping? Sim, o Xi Jinping. Quem bolou o BRICS foi a China. Pra começar a história. Não, quem inventou o BRICS foi... Não. O alinhamento do BRICS vem da ideologia chinesa para ser um bloco contra os Estados Unidos. Vem de Wall Street. Tudo bem, mas se você pegar pro bloco hoje, é da China. A China que bolou essa história. Não, a China é o mais importante. O que eles falam? Eles falam que tem que multipolarizar o mundo, que os países do BRICS representam 40% do PIB e hoje os Estados Unidos dominam. Então eles fizeram como um movimento econômico para dividir o dinheiro. Inclusive, uma das propostas do BRICS é vamos aceitar a moeda um dos outros. Sim. E aí fragilizar o dólar. Então essa é a ideia do BRICS. Mas a gente vê ditaduras, a gente vê uma política hostil, um país refratário. Não faz sentido quando eles falam que querem fazer negócio e eles têm um país lá dentro que é praticamente contra o Ocidente inteiro. Não, contra o mundo, sentido. Bom, o que vocês estão achando da movimentação política do Tarcísio em relação a tudo isso? Porque você reparou no Tarcísio? Tarcísio de Freitas também endossou a publicação do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, que expressa apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. O Tarcísio, inclusive, compartilhou a publicação do Trump no Instagram e a turma tá falando assim, da direita, estavam chateados com o Tarcísio. Deu discurso de presidente, compadre. Deu discurso de presidente lá no Gilmar Palua, foi lá para Portugal, a turma estava um pouco, agora ele se manifestou. Inclusive, ele estava lá com apoio para o ex-presidente. Então, o Tarcísio está se movimentando. O que a gente sabe é que quando a gente pega esses países, Albeta, por exemplo, eu falei da Rússia, se existe democracia ou não. Você viu que o outro, mais um, foi eliminado. Muita gente eliminada lá na Rússia. Sendo jogado pela janela. Dá muito azar na Rússia. O Roman, caindo mais gente que no Mundial de Clubes, que ocupava o cargo de ministro do transporte da Rússia, foi encontrado morto horas após ser tirado do cargo pelo presidente russo, Vladimir Putin. A gente sabe também que o jornal russo lá noticiou, citando uma fonte anônima, ele atirou em si mesmo. A turma desaparece. Opositor ou é envenenado ou morre na Rússia. O cara se matou com um tiro nas costas. De Vladimir Putin.
E para finalizar esse papo, que a gente está falando só do bloco aqui, o presidente do Irã também saiu uma notícia e ele disse que Israel tentou assassiná-lo. Vocês viram essa história também? Foi uma publicação dele. Tá. Ele foi questionado pela Globo News, tem uma entrevista com o nosso amigo Guga Chakra, e perguntou sobre a democracia no Irã e sobre a história das mulheres. E ele falou, Guga, te convido. É meu convidado. Um dos assessores dele, né? Falou, te convido para ir para o Irã para você ver que nada disso acontece. Isso. E será que acontece isso no Irã? Será que as mulheres aqui da esquerda, que são feministas, seriam aceitas na teocracia iraniana? Eu acho que não. Lá não tem brincadeira não. Você não viu aquela moça lá que ficou a franja fora da burca lá? Sim. Quantas pessoas? Tem aquele filme, assiste o filme. A Semente, né, que você falou. Semente do Fruto Sagrado. Assiste esse filme pra você ver o que é você viver lá. É um filme de mulheres. Mulheres fortes. Mulheres fortes. Sim. Mulheres iranianas fortes. Que foi na época que aconteceu essa manifestação dentro de Teherã. Perfeito. É muito bom esse filme. Você gosta de filme iraniano? Filme bom. Tem 2 filmes pra você assistir. Filme bom, não é com a cueca em cima da calça. Holly Spider também, que fala das prostitutas do Irã. Um serial que chama Holly Spider. Não é do Homem-Aranha ou Beta, mas é muito legal. Bem, dito isso... Mais uma? Mais Zuba? Mais Zuba? Tem uma notícia. Pera, calma. Vai Zuba? Mais Zuba? Então vamos mais Zuba? Vai Zuba. Olha o Urso Manco. Celso Urso Manco. Celso Urso Manco. Esse é o urso do documentário lá da cocaína. Celso Urso Manco entrando no programa Pânico. Celcinho Urso Manco. Como é que está o dólar, professor Samidana? Olha, o dólar subiu ontem por conta do Trump, mas hoje ele já estava operando em baixa. Neste exato momento, a moeda americana opera a R$ 5,46, uma queda de 0,43%. Boa. Qual é a notícia? O Sami tem uma notícia exclusiva, é isso? Capa do UOL. Não é exclusiva, é do UOL. Do UOL. Olha só, a Justiça da Flórida emitiu uma nova intimação contra Alexandre de Moraes, ministro do STF, por supostamente violar leis americanas ao bloquear perfis nas redes sociais. Trump Media e Rumble acusam Moraes de censura. Ele teria 21 dias para responder, mas ainda não foi notificado. A AGU prepara uma intervenção no caso. Moraes, lembrando que suspendeu a Rumble no Brasil, por ela ter mantido o canal de Alan dos Santos, que segundo o UOL está foragido nos Estados Unidos. As empresas alegam que as decisões de Moraes violam a soberania dos Estados Unidos e a liberdade de expressão. O Rumble, que já teve presença no Brasil, saiu em 2023 após discordâncias legais, mas retornou agora em 2025. E muita gente fala que está desafiando a autoridade de Moraes. Então, essa notícia, né, um problema brasileiro indo para os Estados Unidos. Vamos ver o que vai dar. Tudo isso com a influência também do Eduardo Bolsonaro, que foi um pouco desacreditado. Não, estou falando assim, quem mexeu lá na política norte-americana foi o Eduardo Bolsonaro. Tem algumas iniciativas aqui. E o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo também foi lá. Então, é uma coisa que a gente não estava vendo acontecer. Principalmente, né, Sami, com essa notícia, é a interferência, né, que a gente está falando do Donald Trump, que até o momento ele fez um texto, né, bem forte, falando da história do Jair Bolsonaro. Então, mas aí já é outra coisa. Né? São duas coisas diferentes, mas que se conversam. Inclusive, quando a gente fala no Alexandre de Moraes, a gente lembra do Elon Musk, que também lá no passado teve o X e brigou com o Alexandre de Moraes. E tem uma briga recente também, falando sobre tudo isso, do Elon Musk junto com o Donald Trump. Por isso, quando você comentou aqui, bem no início do programa, o bilionário Elon Musk, parece que ele perdeu 13,5 bilhões de dólares, né? Uns 70 bilhões de reais com a queda das ações da Tesla. Mas o bilionário pretende lançar um novo partido político nos Estados Unidos. Depois daquela treta com o Donald Trump, que ele saiu atirando do governo, e a gente sabe por causa das taxas, por causa dos carros elétricos, que é um programa do Donald Trump, que também tem um outro detalhe, né? Você sabe que tem o SpaceX, que é uma das companhias do Elon Musk.
E ele tinha um preferido, um cara que ele queria que liderasse lá junto com o governo, e parece que o Donald Trump tirou o cara do jogo. Da NASA. Da NASA, né? O Musk queria indicar um esquerdista. E parece... Um esquerdista para a NASA. Aí o Trump falou... Esquerdista não entra mais. Aqui não. Aqui não. Aqui não, meu. Não vai não. Não vai colocar esquerdista do meu governo, não, meu amor. Já chega o que eu sofri no passado. Isso aí. Já chega o que eu sofri, que eles chamam de Deep State. Isso. Já chega o que eu sofri. Que é a máquina. Tomei tiro, compadre. Que é a máquina. É a máquina. Sofreu perseguição. Agora, o ponto é, Samidana, você que é um cara que entende melhor, tem sensibilidade. Não, da economia, do dinheiro. O Elon Musk é um cara assim que foi ovacionado pelo governo do Donald Trump. O ponto é, ele tem força política para esse partido? Dinheiro sim, e força política? Não. Acontece o seguinte, ontem, só com essa declaração, o Musk perdeu 13,5 bilhões de patrimônio. O que acontece? Tem duas preocupações. Estamos de volta na programação da Rádio Jovem Pan, falando de Elon Musk. Boa. E a sua manifestação em criar um partido político lá nos Estados Unidos, o America Party. Esse é o nome. O que acontece? O que acontece? O Musk, esse ano, ele falou assim, ó, meu foco é a Tesla, eu vou ficar mais 5 anos como CEO. E ele se envolver em política é mal visto por 2 aspectos. Primeiro, porque ele está provocando a fera, o Trump, e você sabe que a Tesla, a SpaceX e outras empresas dele têm incentivos do governo. Se o Trump cancela, ele vai sofrer isso. O segundo ponto é que a Tesla não vai bem. A Tesla tem tido menos pedidos de venda, a Tesla tem sido, de certa forma, engolida pelas empresas da China, a própria BYD, algumas outras que fazem um produto bom com preço menor, e aí fala assim, ó, bichão, você tinha que focar na empresa, você não é o CEO, você não é o capitão, você foca aí que a gente está perdendo dinheiro. Para você ter uma ideia, nesse ano, as ações da Tesla já caíram 21%. E desde que Trump ganhou, a Tesla acumula uma queda de 35%. Então, falam que isso é uma distração. Agora, existe uma crítica sempre, quando você tem uma pessoa com muito dinheiro no poder, se ela não estaria fazendo as políticas para benefício próprio. Isso sempre vai ter. Uma pessoa... Sempre acontece. Sempre acontece. Você vê, o próprio Mileizão aqui, né? O recente, ele pegou lá e tradou a criptomoeda. Ele deu uma indicada. A gente sabe que a força que você tem como político, ela não pode ser confundida com... Se ele quiser ir para esse caminho, que é um caminho interessante, acho que ele tem que sair do cargo executivo da Tesla, porque começa a ter muita distração. E perder grana. Agora, ele tem força política? Vocês acham que o Elon Musk consegue montar um partido? Tem força política nenhuma. Mas vocês estão falando como se ele fosse o candidato. Não quer dizer que ele... a criação do partido. Ele vai criar o partido. Como é lá, cara. Não tem como esse cara entrar. Já tentaram, né, no passado e todo mundo patinou. Mas são tempos modernos, quem sabe que posso falar uma coisa para vocês que são jovens? Certo. Nem tanto. Coisa mais difícil na vida é alguém votar em você. É você conseguir convencer a pessoa para votar em você. Isso é verdade. É a coisa mais difícil que existe. Você roubar a esperança da população. A pessoa depositar um voto em você. Tem que ser muito habilidoso. Agora, a pergunta é, o Elon Musk, ele colocou o Donald Trump no poder? Você vê aqui o Bolsonaro, o que estão tentando de arrumar a cara para pegar o Bolsonaro, mas só ele que tem esse carisma. Sim. Quando tem a manifestação, você vê que todo mundo quer a bênção do Jair, né? Estão esperando a bênção. Todo mundo que vem aqui, dos políticos, que quando a gente pergunta quem é o sucessor, todo mundo fala, é o Jair que vai decidir. Não, você sabe. Então, mas o cara, ele fica jogando. Ele também não passa a bola, né? Os bastidores ali tenta, né? Mas você já sabe que já tem um apontamento agora, né? Os Estados Unidos não tem o só Zé Chapa. Já vou dar. Ele quer fazer a chapa. Não tô fazendo chapa, é a verdade. Tarcísio Musk. Ele já falou que vai ser o Elon Musk agora. Tarcísio. Agora ele quer fazer a chapa do Elon Musk. Sabe quem? Eduardo Bolsonaro e Caiado. Depois vocês me cobram. O Caiado. Cada dia você fala uma. Não. E depois quando acontece uma, não, eu só tô falando do Tarcísio. Presta atenção. Quem ele já elegeu. A audiência, ela se lembra bem. Nós já tivemos
Luciano Huck. Nós já tivemos. Lembra? Sérgio Molho. Sim. Nós já tivemos. Importante. João Doriva. Importante. Shanghai. Gente, Toma, Shanghai. Nós já tivemos. Temer. Não renunciarei. O Partido Noivo também. Partido Noivo. Isso. Nós já, o que já teve de Isso é gente? verdade. Já teve de gente. Não, mas só pra lembrar. Mas isso aí é uma coisa que o povo compra. E o povo tá comprando o quê? O povo Bolsonaro. Mas o Bolsonaro tá inelegível. Mas que, É isso aí. eles estão focando. Mas tá inelegível. Pois é, Então. mas é que eles estão deixando o foco ali, porque ninguém quer meter já um pré-candidato, porque sabe que os caras isso vão aí. pra Vira cima. vitrine, Vai isso aí. vira Vitrine, vitrine. isso aí. É o que aconteceu com o Manga agora. O Manga já sinalizou que iria pro estado de São Paulo. Os caras meteram a cassação, até inclusive gente da direita, hein? Então, procure saber. Gente do PL aí E pedindo não cassação. não fala que a galera tá comprando o Bolsonaro, porque senão vão taxar o ex-presidente também. Então, Tá certo. vamos ver. Deixa como é o que Sam vai aí. falar. Não, eu ia Sammy só veio de complementar que Complemento. nos Estados Unidos você tem o Partido Republicano, você tem o Partido Democrata, mas Certo. tem um partido menor, que é, inclusive, o que eu mais gosto, meu amor, que é o Libertário, que é mais liberal na economia ó o e liberal. nos costumes, meu amor. Eu sou profissional, meu amor. Eu sou profissional. Cueca branca. Eu sou profissional, meu amor. Eu sou libertário. Os liberais. Não, mas Sofisticação. é que não tem só dois partidos. Eu gosto dessa musiquinha. É a música do liberal, modernista. É o Pedro Pascal. É isso aí. É o Pedro Pascal de Pedro noite. Pascal na festa. Não, o Pedro De Pascal noite. é progressista, ele não é libertário. Libertário é governo menor. É zero governo. Inclusive menor do que o Trump quase propõe. zero, É é zero. diferente. O É libertário- diferente, mais? meu amor, eu sou Vamos pra profissional. economia? Já acho que já deu. Já, Aprendi. também matou todo É isso aí. Na vida que a gente sai no momento certo.